A Petrobras apresenta um lucro de 110 bilhões de reais no ano de 2025. O resultado foi impulsionado em 11% através do aumento da receita líquida, comparado ao ano de 2024. Esse lucro de 110 bilhões de reais equivale a 19,6 bilhões de dólares. Isso aqui foi um aumento de 200% se comparado com o lucro que a empresa teve no ano de 2024, que alcançou apenas 36,6 bilhões de reais. Esse aumento foi impulsionado principalmente pela curva do aumento da produção, que foi 11% maior do que o ano passado, no caso, no ano de 2024. O fluxo de caixa operacional também houve um aumento muito bom, atingindo 200 bilhões de reais, ou 36 bilhões de dólares. A empresa investiu 112 bilhões de reais e isso dá mais ou menos 20,3 bilhões de dólares, com foco principalmente na produção e exploração de petróleo. Esse aumento levou a Petrobras a uma produção gigantesca, de quase 3 milhões de barris dia, contrastando com o ano anterior, que foi cerca de 2,7 milhões de barris dia. Dentre o que contribuiu principalmente esse aumento da produção da Petrobras é a implantação de várias plataformas, principalmente a FPSO, Almirante Tamandaré e Marechal Duque de Caxias. E algumas questões também de melhora de outras plataformas que foram reformadas, como a Maria Quitéria, que é aqui do Espírito Santo, a Anitta Gabiraldi e também a Ana Nery. E isso fez com que o aumento dessa produção também influenciou no lucro líquido, bem como também a variação cambial. O lucro líquido, se fosse desconsiderar toda essa questão cambial, seria de 100 bilhões de reais. Sem os eventos que chegou, influenciou também a questão do caixa operacional da empresa, ele também seria de 244 bilhões, tirando esses efeitos cambiais. A dívida bruta encerrou o ano em 69,8 bilhões de reais, de dólares, aliás. E isso também se deve ao aumento do afretamento dessas plataformas, porque essas plataformas são leasing que a empresa faz, ela contrata. Só que o leasing hoje, pelas novas normas contábeis internacionais, ele é considerado como dívida, mesmo que ela não pague juros, ela pague a utilização daquele produto, a utilização daquela plataforma. Então é considerado como se fosse uma dívida. Mas um investimento total da Petrobras de 112 bilhões de reais, e isso foi um aumento mais ou menos de 10%. Agora, o que é interessante é que a Petrobras, com esse resultado do final do ano passado, ela resolveu distribuir mais 8,1 bilhões de reais para os dividendos, para os acionistas da empresa. Durante todo o ano foram distribuídos 45,2 bilhões de reais em dividendos. Hoje a Petrobras tem mais ou menos 13 bilhões de ações. Então isso dá mais ou menos R$3 por ação. E é um valor muito robusto, tendo em vista que a cotação da Petrobras há pouco tempo estava a R$35, R$36. Então é um dividendo muito robusto. A questão também de tributos, que muita gente não entende como ter uma empresa lucrativa é bom para o país, para os acionistas e para o governo. Porque uma empresa que tem muito lucro, ela paga também muito imposto. Só a União foi retribuir 227 bilhões de reais. E também aos estados e municípios, somando esse valor todo.
além de que ela gastou 2 bilhões em investimento na área socioambiental, tanto aqueles investimentos que são obrigatórios pelo IBAMA, quanto aqueles que são apenas por interesse da companhia, que ela resolve por conta própria fazer esse investimento, além de outros investimentos no esporte e na cultura. A Petrobras, alcançando assim 3 milhões de barris dia, ela já está com uma produção muito maior do que muitos países que são grandes produtores de petróleo. E esse aumento de 11%, isso faz com que a companhia tenha um volume muito robusto. E ao incorporar 1,7 bilhões de reserva, de barris de reserva, a Petrobras consegue manter essa curva de produção por mais tempo. Aí a empresa aqui está dizendo que ela também está investindo em novas plataformas. Por exemplo, no ano de 2025, entrou a Almirante Tamandaré e a P-78 no Campo de Búzios. E a Alexandre Gurmão, que foi no Campo de Melo. Essas 3 novas unidades adicionaram 585 mil barris dia, ou seja, quase 600 mil barris dia. Imaginando que a Petrobras consiga fazer isso, esse acréscimo de 600 mil barris dia, nos próximos 5 anos, isso equivaleria ao dobro da produção. Mas mesmo que ela não consiga essa curva, já é muito relevante. Se esse ano ela conseguir, ela vai aumentar em 20%, mais ou menos, a produção dela. E isso facilita a empresa ter um resultado positivo e também fazer uma grande distribuição de dividendos. A exportação de petróleo chegou a 750 mil barris no final do ano. Isso aqui também não é relevante. O que é relevante aqui na companhia é que a Petrobras continua sendo uma empresa produtora de petróleo nacional, mas com grande capacidade de investimento, tendo ainda uma estrutura de campos a ser explorados, a ser implantados, que vai aumentar a curva de produção dela nos próximos 3, 4 anos, além da possibilidade de acrescentar a tão combativa margem equatorial, que aí sim poderia dar um salto enorme nas reservas da Petrobras, possibilitando colocar mais plataformas e plataformas com produção cada vez maior. Isso trará resultado para o acionista, tanto o acionista majoritário, que é a União, quanto para o acionista minoritário, que somos nós, investidores, pessoas físicas ou fundos de investimento. Além de que, ao aumentar a produção, a Petrobras ela aumenta a lucratividade, ela aumenta o pagamento de imposto, tanto estadual, municipal e principalmente imposto federal. Então, o aumento da produção, a criação de riquezas através dessa produção da Petrobras, isso traz benefícios para toda a sociedade, tanto na economia direta, que são os fornecedores, os empregados, os acionistas, quanto para os indiretos, que esse aumento desses recursos de pagamento de impostos, de dividendos, de contratação de outras empresas, reflete em outra área, que é a possibilidade desses agentes fazerem contratações de pessoas, contratações de novos serviços, e isso se cria um círculo virtuoso na economia. Então, pessoal, para nós que somos acionistas, que já passamos por muitos momentos ruins, nos últimos 5 anos, a Petrobras tem se mostrado uma empresa muito boa, muito capaz de trazer grandes investimentos para o país e também uma retribuição para o acionista minoritário que investiu, que colocou capital, que fez a empresa ser grande como ela é. Então, até o próximo vídeo. E só comente aí, você teria coragem de ter ações da Petrobras, mesmo sabendo da ingerência do governo na administração da companhia, ou não vale a pena, é melhor investir em outras empresas como PetroRio
como a Brava Energia e a Petro Recôncavo. O que você acha? Vale a pena esse investimento na Petrobras ou é melhor não arriscar? É melhor ficar longe do que o governo mexe. Então até o próximo vídeo, curta nosso canal, comente, compartilhe, e aí a gente vai conseguir chegar em mais pessoas. Muito obrigado.